O exorcismo é um tema que exerce fascínio entre as pessoas. Além disso, é sempre explorado pelo cinema, que abusa dos sustos como forma de garantir a audiência. Mas afinal de contas, o que é o exorcismo? O exorcismo é uma ação litúrgica propriamente sacramental, utilizada como afirma o Catecismo da Igreja, que acontece quando a Igreja pede publicamente e com autoridade, em nome de Jesus Cristo, que uma pessoa ou objeto sejam protegidos contra a ação do maligno e subtraídos do seu domínio. A prática dos exorcismos na Igreja iniciou-se pelo seu próprio fundador, Jesus Cristo. Os exorcismos são conhecidos como solenes e simples. Solenes são aqueles previstos para os casos de possessão ou obsessão diabólica. Já os simples são aqueles que estão integrados dentro de outros ritos, como os do catecumenato ou do batismo. O exorcismo solene, tal como está previsto no ritual dos exorcistas, só pode ser realizado por um sacerdote com a devida licença do bispo diocesano, que pode concedê-la como indica o Código de Direito Canônico, a uma pessoa piedosa, douta, prudente e com integridade de vida. Dentre tantos nomes, um se destaca em especial. O tema do nosso episódio de hoje, o grande padre Gabriele Amorth, o exorcista do Papa. Eu acabei de chamar o padre Gabriele Amorth de exorcista do Papa e daqui a pouquinho vocês vão entender o porquê, tá certo? Eu me chamo Emanuel, esse é o primeiro vídeo desse canal. E para quem não viu a apresentação do canal, eu convido a ver o vídeo anterior, né, que diz o porquê desse canal, o que conteúdo nós vamos ver aqui, tá certo? E o tema de hoje, como eu já falei, é o padre Gabriele Amorth, um grande exorcista. E para a gente sintetizar um pouco, eu fiz essa pequena explicação do que era o exorcismo. E para que vocês entendam de maneira figurada assim, para que seja algo realmente, para quem não sabe nada do assunto ou que talvez esteja um pouco perdido o que é o exorcismo, eu vou usar como base 3 filmes que relatam sim histórias de exorcismo, né, que relatam verdadeiramente aquilo que acontece no exorcismo, claro que de forma bem aumentada, né, porque o Hollywood, o cinema em si, ele abusa de sustos, de drama, de músicas de suspense para chamar a atenção. Mas são 3 filmes que realmente relatam um pouco do que acontece no exorcismo, né? Os filmes que podemos citar que abordam o que é o exorcismo são os filmes do Exorcista, O Exorcismo de Emily Rose e O Ritual. Claro, como eu já disse, são filmes que acabam aumentando um pouco o que verdadeiramente acontece no exorcismo, mas de forma geral eles acabam abordando verdadeiramente o tema. E dentre as coisas assim que esses filmes eles acabam relatando que existe de verdade, né? Então a pessoa que está possuída ela começa a falar em uma língua diferente, tem uma força descomunal, se a pessoa está doente, ou uma criança, um idoso, e acaba ficando com uma força fora do comum, né? Uma força. Tem até exorcismo do padre Gabriele Amorth mesmo, que eram 4, 5, 6 homens para segurar a pessoa, tamanha força que essa pessoa tinha. E também uma grande aversão, né? A Jesus Cristo, a Virgem Maria, principalmente, mas também aos outros santos da Igreja Católica. Agora, o que a gente sintetizou um pouco, que é verdadeiramente o exorcismo, nós podemos entrar no nosso episódio de hoje, no nosso personagem, que é o padre Gabriele Amorth. Gabriele nasceu em Modena, na Itália, em 1º de maio de 1925, no seio de uma família muito religiosa. Tinha mais 4 irmãos. Seus pais, Mário e Albertina, desde cedo cultivaram em seus filhos os valores cristãos. Desde criança, ele se sentia atraído pelo sacerdócio. Apesar de interessar-se pela Ordem dos Padres Passionistas, foi na Pia Sociedade de São Paulo, sob o incentivo do bem-aventurado Padre Tiago, que ele encontrou seu chamado vocacional, sendo ordenado sacerdote em 1954. Che quando nomino Gesù Cristo, una volta mi ha detto, ho più paura quando nomini la Madonna, perché sono più umiliato a essere vinto da una semplice creatura, anziché da lui. Antes de se ordenar sacerdote, Gabriele passou por outros caminhos, né? Como todo jovem, ele tinha muita curiosidade e então ele acabou se formando em Direito e Jornalismo, além de ter combatido na Segunda Guerra Mundial, isso mesmo. Gabriele Amorth, ele foi combatente, né, pela Segunda Guerra Mundial, inclusive ganhou até uma medalha de honra ao mérito pelos seus trabalhos prestados, né, durante a guerra. E assim, logo após ele ser ordenado sacerdote, ele foi trabalhar como capelão numa prisão, né, a prisão de Regina Coeli. Então ele passou algum tempo lá, né, no início da sua caminhada sacerdotal, né, no início do período em que ele estava se acostumando com aquela vivência que ele já, desde criança, né, como a gente comentou, ele já sentia esse chamado ao sacerdócio, mas após
outros caminhos ele acabou verdadeiramente encontrando esse lugar. Foi aí que ele foi chamado a ajudar um padre, Padre Cândido, que era o exorcista lá em Roma. Esse padre estava muito doente e Gabriele foi chamado para ser auxiliado do Padre Cândido. Quando foi chamado a ajudar Padre Cândido, e em 1986, já bastante famoso no que diz respeito ao exorcismo, já tinha ficado no lugar do Padre Cândido, ele foi nomeado exorcista-chefe do Vicariato de Roma, né? Ou seja, ele verdadeiramente se transformou no exorcista do Papa. Todos os casos em que eram mais graves, casos de exorcismos que acabavam chamando a atenção e que deveriam ser estudados e também ser trabalhados para saber se era verdade ou não, iam para Gabriele, né? Tanto que em 1990 ele acabou fundando a Associação Internacional dos Exorcistas, né? Para que tivesse esse contato e também para que ele pudesse também, claro, auxiliar outras pessoas, outros padres que estavam nessa vivência, né, digamos assim, de exorcismo, né? Ele ficou como presidente da fundação até os 75 anos de idade. É aí que nós fazemos um pequeno adendo, né? Segundo fontes próximas a ele, da associação, dos exorcistas internacionais, amigos e familiares, Padre Gabriele chegou a fazer entre 70 e 100 mil exorcismos. É um número absurdo, né, de grande. Só que, segundo essas mesmas fontes e até entrevistas que ele deu, não passaram de 100 o que verdadeiramente eram possessões diabólicas, né? Como ele mesmo dizia, muitas pessoas, ele não deixava de atender ninguém. Sempre que alguém chegava dizendo que estava passando por um processo que estava sendo tentada, né? Todos nós somos, claro, mas de forma superior, ou que estava vendo coisas diferentes acontecendo, ele atendia a todos para que pudesse direcionar, né? Tanto para fazer realmente o exorcismo, para ser realizado um exorcismo, uma oração de cura, algo do tipo, ou encaminhar para um psiquiatra, um psicólogo, porque muitas vezes as pessoas apenas, a nossa imaginação fértil, né, acaba imaginando coisas, situações que não são verdadeiramente acontecidas, né? Então, ele não deixava de atender ninguém. E esse número de 70 a 100 mil, né, exorcismos, eles são verdadeiramente confirmados por várias fontes, né, próximas a ele, de pessoas que procuraram ele dizendo que estavam sofrendo possessão diabólica. Dos exorcismos realizados por Gabriele, vários deles têm documentários no YouTube, em vários locais. Mas tem alguns que são, assim, lembrados de forma especial, né? Ele foi realizar um exorcismo lá em Roma de uma pessoa que realmente estava possuída pelo demônio, né? Foi algo que ela tinha procurado. Isso, né? A gente sabe que muitas vezes a pessoa acaba procurando, acaba fazendo pactos, rituais. E nesse ritual, acabou-se que o demônio, ele sabia que Gabriele estava lá, e ele dizia que ele tinha muita raiva dele, porque ele estava tirando as pessoas, estava tirando aquilo que ele estava conquistando aqui na Terra, né? E até ele fala, né, Gabriele, ele era muito engraçado, muito irônico, todos que estavam ao redor dele diziam que ele gostava de fazer brincadeira com tudo, né? Mas isso não muda o fato dele ser quem ele foi, da seriedade com que ele tratava as situações. Mas ele disse, né, que o demônio estava com raiva dele, tinha raiva dele porque ele era mais feio que o próprio demônio. Então, Gabriele, ele tinha esse senso de humor, né, porque é necessário, a vivência que ele tinha era algo, né, digamos nós, assim, é um tema que desperta muito o nosso interesse, mas que muitas vezes nós temos medo. Nós temos um pequeno receio, né, de acabar pesquisando sobre o assunto, né, que é algo vivido, é algo real, mas nós temos medo de encontrar esse assunto, né. E vocês lembram que eu chamei Gabriele Amorth do exorcista do Papa, né? Então, nós já sabemos que ele ficou no lugar, né, ele tomou posse como o exorcista do Vicariato de Roma, né, o exorcista ali que estava trabalhando diretamente junto com o Papa, né? Mas isso tem um porquê, né? No ano passado, em 2023, a Netflix acabou lançando o filme, né, o exorcista do Papa, que o Russell Crowe, né, que é o ator do filme, ele acabou interpretando um padre que era exorcista, né? Para quem já assistiu o filme sabe do que eu estou falando. E assim, é aquele negócio. Não pegaram nenhum exorcismo real, mas eles usaram os livros de Gabriele Amorth como exemplo para o filme. É baseado na história de Gabriele Amorth, né? Então assim, para quem já assistiu o filme sabe, como a gente já conversou, já falou, o cinema ele tende a fazer uma explosão de cenas mirabolantes lá, de coisas que acabam perpassando todos os limites. Mas o filme ele é baseado na obra de Gabriele, né? E, inclusive a Sony, quando ela fez o filme, né, quando começou a redigir, convidou um padre jesuíta, foi o diretor do filme, esse padre.
E foram questionar ele, né, dizendo que a associação que Gabriele fundou, né, dos Exorcistas Internacionais, disse que não tinha nada a ver com Gabriela, aquela história. Até falaram da barba que o ator estava usando, que Gabriele não gostava de barba, né, que não tinha nada a ver. A gente sabe que é só pra acabar confrontando, né. Mas dizendo que não tinha nada a ver. E ele disse que realmente, assim, não era a história de Gabriele, do exorcismo que ele fez, mas queria retratar um pouco de quem ele tinha sido, né? Porque, segundo esse diretor, que é um padre jesuíta, ele dizia que tem tanto super-herói por aí, por que não ter um super-herói sacerdote, né? Que essa foi a tese que ele acabou utilizando e que foi bem vista por uns, foi mal vista por outros, mas o que importa é que realmente, assim, foi baseado na história de Gabriele Amorth, né? Ele acabou por falecer no ano de 2016, aos 91 anos de idade, 69 anos de sacerdócio e mais de 30 anos trabalhando apenas como exorcista. Ele estava vivendo verdadeiramente o caminho de ensinar os outros, de passar a informação do que era o exorcismo. Então, essa foi um pouco da história de Gabriele Amorth, né? Assim, quem tem mais interesse de saber, quem já assistiu o filme, dá para ter uma pequena noção, como a gente já disse, né? É algo extremamente aumentado, não são exorcismos reais. Tem até cenas do filme assim que o padre ele questiona qual é o nome do diabo que possui o jovem lá, porque ele quer saber qual é o demônio que está lá para poder ele realmente ir confrontá-lo. É uma força descomunal que ele tem, né? Então assim, são pequenos pontos que realmente tem a ver com o que é o exorcismo. Mas a gente sabe que é aumentado, mas do raso ali, verdadeiramente ser um pouco mais incisivo, né, nisso. Então a história dele é muito, muito importante para vocês que têm curiosidade e convido vocês a dar uma olhadinha um pouco mais na história dele, tá certo? E é isso, pessoal. Queria convidar vocês também, para que vocês que não são inscritos, se inscreverem no canal, ativarem o sininho, né? A gente vai estar postando os vídeos todas as terças e quintas. Na próxima quinta-feira a gente já tem um vídeo novo, tá certo? Saindo aqui. E queria também pedir vocês ajuda, né? Para quais são os temas que vocês querem ver aqui. Discussões, pessoas, histórias também que vocês querem saber. Podem falar aqui nos comentários, a gente vai estar dando uma olhadinha, tá certo? E é isso, muito obrigado por quem assistiu esse vídeo até o final. Espero que tenham gostado um pouco da história desse padre tão importante para a igreja. E é isso, galera. Tamo junto. Valeu.